Boa tarde, estamos de volta aqui com um convidado muito especial, que é o Dr. Filipe Ribeiro. Boa tarde, Dr. Filipe. Olá. Como tem passado? Tudo ótimo. Então, o Dr. Filipe é médico, portanto, como é que tem sido a sua, ou, aliás, como é que foi o percurso da sua carreira? A minha carreira é uma carreira que se calhar difere um bocadinho daquilo que nós estamos mais habituados a ver no médico, mas de qualquer maneira terminei o curso e comecei a minha carreira no hospital, onde tive cerca de 10 anos a fazer cirurgia, aqui nas Caldas da Rainha, na maior parte do tempo. Depois, nessa altura, houve um chamamento um pouco diferente e acabei por ir para um espaço que é desconhecido de muita gente e que é a medicina farmacêutica. No fundo, o que é isso da medicina farmacêutica? As empresas farmacêuticas normalmente têm vários departamentos e depois têm também o seu departamento de investigação e o departamento científico, onde tem naturalmente médicos. E pronto, há 20 anos que ando a fazer isso, a minha responsabilidade no fundo tem sido garantir que os fármacos que são produzidos pela empresa onde eu estou a trabalhar chegam ao doente nas condições que eles precisam. Portanto, outra forma de me aproximar dos doentes. Essa é uma questão muito interessante e nós vamos já lá chegar, mas gostava de lhe perguntar como é que é esta questão da vocação para a medicina? Se sempre pensou em ser médico, quando escolheu o seu curso? Se sempre pensou em ser médico ou se foi alguma coisa que aconteceu e depois, sim, vamos lá então entrar aqui na carreira? Não, a vocação para a medicina, ou pelo menos a ideia de ser médico, começou provavelmente por volta dos 3, 4, 5 anos. E isto não é como aqueles concursos da televisão em que toda a gente canta deste, não é isso. Foi apenas o impacto enorme que teve o médico que me assistiu quando eu um dia estava doente em casa, com febre, chateado, angustiado, com tudo aquilo. E aquele homem foi uma espécie de anjo que me chegou, quer dizer, ele chegou, passou lá por casa, medicou-me e eu, no dia a seguir, comecei a melhorar. Isso foi de um encantamento tão grande que desde aí eu achei que queria ser médico. No entanto, a coisa não ficou por aí, porque depois uma pessoa chega aos 14, 15, 16 e pode até começar a variar um bocadinho e eu houve alturas que hesitei se era para aqui querer ir ou não, mas depois acabou por ser. Isso é fantástico, é interessante porque a vida em comunidade é que nos faz aprender e crescer. E é interessante que foi através da experiência de um médico que decidiu ser médico, não é? Foi alguém por quem eu tenho um carinho enorme, já não está cá connosco, mas inesquecível para mim, porque ele foi meu pediatra durante muito tempo e o carinho ficou sempre. Isso é mesmo muito interessante. Eu queria lhe perguntar, queria lhe fazer uma questão. O meu sogro também é médico, é meu sogro, já está reformado nesta altura por uma doença degenerativa, mas há uma coisa que ele muitas vezes afirma, que é o respeito pelos médicos está cada vez a diminuir mais. Aquilo que ele sente é que no início havia esta consciencialização de que efetivamente a carreira na medicina é alguma coisa de muita responsabilidade, mas que ao longo dos anos esse respeito e talvez até chegamos ao ponto do desrespeito pelos profissionais de saúde começa a ser mais evidente. Concorda com isto? É alguma coisa que tem sentido ao longo dos anos? Olha, assim, eu não me quero meter por grandes julgamentos. Eu tendo a concordar com isso, mas a questão não é... Eu acho é que não se passa com os médicos. Eu acho que o menor respeito pelos profissionais tem-se instituído numa sociedade que se calhar carece de outros níveis de educação e de aproximação entre nós. Eu acho que não se passa só com os médicos, passa-se também com os professores, passa-se com a polícia, passa-se com muitos profissionais que estão aí fora, passa-se com os repórteres. Portanto, acho que os médicos não são um exclusivo do menor respeito que pode haver. Acho que é uma coisa séria que a sociedade tem que pensar porque é que é assim hoje. Certo. É então uma consequência da sociedade que nós vivemos, não é? No dia a dia. Eu não sei, esse diagnóstico eu não sei fazer, mas garanto que, pelo menos, agora que enquanto médico eu posso confirmar que há coisas na relação interpessoal que são difíceis, e dizer-lhe também que há espaços de embate muito complicados. Normalmente um serviço de urgência, por exemplo, é um espaço de embate brutal. As pessoas têm uma péssima opinião dos serviços de urgência, de regra geral, aquilo corre mal, esperam muitas horas. No entanto, os doentes, depois de estarem internados, passam a ter uma outra relação com o profissional de saúde e um carinho que passa a acontecer. E é mútuo, porque os médicos também no serviço de urgência também estão expostos num clima de muita agressividade e às vezes se calhar não abordam também eles o doente da melhor maneira. Com certeza. A relação médico-doente acaba por ser uma coisa essencial na nossa vida e muitas vezes vem-se a estabelecer mais tarde quando temos tempo para a ter. Eu diria só, deixaria pronto, eu não quero entrar, como digo, em áreas complicadas, mas como é que se estabelece uma relação médico-doente na medicina geral e familiar
hoje quando as consultas são cronometradas. É preciso mais do que isso. Portanto, há aqui muita coisa a contribuir para que as coisas não sejam tão boas como nós desejaríamos e como o seu sogro conta, como era no passado. Como era no passado, exatamente. São algumas experiências que ele viveu e que eu fui aqui assimilando de alguma forma, claro. Então disse-me que a sua especialidade era medicina farmacêutica, certo? Certo. Então, isso exatamente em concreto tem a ver com o quê? Também para as pessoas lá em casa poderem perceber o que é que significa. Aquilo que é mais importante perceberem é que existem médicos que estão nas empresas farmacêuticas e que têm a responsabilidade de garantir muita coisa relacionada com o medicamento que elas vão tomar. Nós, no fundo, andamos a transportar o medicamento ao colo desde as fases iniciais de investigação e as pessoas hoje ouvem muito falar das fases 1, 2, 3, de ensaios clínicos, que são coisas que há uns tempos atrás não se ouvia muito falar. Eu creio que a Covid trouxe muito para a berra esta coisa dos ensaios clínicos, esta coisa das fases 1, 2, 3. Bom, nós na indústria farmacêutica, os médicos, os departamentos médicos da indústria farmacêutica tomam conta também deste processo inicial em que o medicamento ainda não está disponível. E depois somos também nós que temos que garantir que o medicamento é depois conhecido pelos meus colegas que têm o doente à frente da forma mais correta possível. Estou a falar aqui do ponto de vista científico. Quais são os efeitos que o medicamento faz, como é que faz, o que é esperado, o que é não esperado, os efeitos adversos que o medicamento pode ter. Nós temos que fazer tudo para que esta informação chegue ao meu colega que está à frente do doente, isto porque quando um medicamento pode ser um medicamento que pode contribuir ou para salvar a vida ou para melhorar a qualidade de vida do doente, é preciso garantir que esse medicamento chegue ao doente. E nós temos que fazer isso, porque senão é uma perda de oportunidade que nós socialmente estamos a ter. Depois há outras coisas que são importantes, como por exemplo uma coisa que também as pessoas se calhar vão ouvindo falar, que é a farmacovigilância. O que é a farmacovigilância? É cada vez que nós metemos um comprimido na boca, se alguma coisa correr menos bem, o médico deve reportar este facto à autoridade reguladora, ao nosso Infarmed, também hoje muito falado, sim, deve reportar-nos a nós para que nós possamos identificar rapidamente essas situações no sentido, se eu começar a perceber que um determinado medicamento causa diarreia um determinado tipo de pessoas, imagina, as pessoas que são muito magrinhas tomam este medicamento e têm diarreia. Então, se calhar, é preciso vir anotado naquela bula enorme com montes de efeitos adversos que ou as pessoas devem tomar precauções ou não devem mesmo fazer este medicamento neste contexto. Portanto, enfim, quer dizer, aquilo que eu costumo dizer que nós fazemos é levar o medicamento ao colo desde que ele está ainda na sua fase gestacional, em que está em investigação, até depois à altura em que o doente o põe na boca e nos vai dizer se correu bem ou mal. Se correu bem, exatamente. Estava aqui a dizer então que hoje em dia as pessoas conseguem compreender melhor estas fases todas até o medicamento sair, exatamente por causa desta pandemia, não é? De repente todos somos especialistas no concretizar, fazer e atribuir. Conte-nos um bocadinho acerca disto. O que é que pensa destas afirmações todas que são feitas por pessoas que efetivamente não são da área, mas que têm uma ânsia enorme de conhecer e de perceber o que é que se está a passar em relação exatamente à questão da medicina farmacêutica e da distribuição da medicação? Nós naturalmente vivemos num mundo em que hoje chegamos muito facilmente a muita informação e isso pode ser um processo de contra-informação enorme. E pronto, muitas vezes mais uma vez Sim. isso serve para tudo. Eu creio que há dias, a propósito de uma coisa que está muito na berra também, a discussão da reabertura das escolas ou não, sim, nós ouvimos falar de uma carta aberta que foi submetida por um grupo de especialistas. E os especialistas eram, entre outros, psicólogos, eram psiquiatras, eram economistas, eram gestores. Eles são todos especialistas, eu não discuto isso, grande respeito por eles, mas da área deles. Eu quero ouvir os epidemiologistas, as pessoas que sabem o que é uma pandemia, como uma pandemia funciona, e eu sei que eu preciso que me garantam que proteção é que eu tenho quando puser os meus filhos na escola e que tudo vai correr bem. Eu quero pouco saber dos outros especialistas neste contexto. Eu, um gestor, terá-me de me aconselhar, como gestor da minha conta, no banco, um economista, um engenheiro, terá que dizer como é que a minha casa deve ser feita, um arquiteto, por aí fora. Agora, quando entramos neste espaço, isto é um espaço de opinião. Não é um espaço em que se discute especialidades e factos. Portanto, eu acho que aí, lá está, é a ânsia enorme de todos comentarmos sobre tudo e depois o acesso fácil que hoje existe. Nós sabemos muito bem que teclamos qualquer coisa e muita coisa aparece lá escrita. Isso é um desafio enorme
para se filtrar, digerir e fazer com que aquilo que sai cá para fora saia com a qualidade que me garante que eu estou protegido. E muitas vezes aquilo que nós ouvimos por aí fora, aquilo que lemos, eu pessoalmente não me sinto tão tranquilo assim, não me sinto tão protegido. Sim, com certeza tenho apesar de não ter qualquer experiência no que diz respeito à medicina, concordo consigo, porque de facto os especialistas das várias áreas são tão importantes quanto a informação que passam cá para fora. Queria-lhe fazer uma questão e que não sei se é muito constrangedora, mas em relação à distribuição da vacinação, de que forma é que vê, enquanto médico farmacêutico, de que forma é que vê o plano de vacinação e distribuição da vacina em Portugal? Como é que consegue transcrever isto para as pessoas que estão a assistir lá em casa? Se está a acontecer bem, se está a acontecer mal, se há coisas que podiam ser melhoradas efetivamente? Olha, de uma maneira muito simples, em casa que não há pão, todos ralham e ninguém tem razão. É verdade. Eu venho de uma família muito grande e isso acontecia. Vamos lá ver uma coisa. Não há capacidade de produção a nível, neste caso, da própria indústria farmacêutica, e que mesmo assim tem criado esforços conjuntos. Há várias empresas que estão a tentar, enfim, juntas fazer mais e melhor, mas não há capacidade de produção tão rápida quanto seria desejável. Portanto, a partir daí começa-se a discutir determinados planos de vacinação. Eu vou-lhe dizer uma coisa, muito honestamente, tirando aquelas situações completamente vergonhosas de alguns que passaram à frente de outros e que não podia nunca ter acontecido, o resto para mim é relativamente tranquilo, porque assim... o plano começa por vacinar profissionais de saúde, depois as pessoas com mais idade e com patologias associadas. É uma opção. Eu poderia pensar, então porquê é que eu não começo por vacinar aqueles que são os mais jovens e que andam mais na rua e que estão mais expostos ao risco e que podem levar a doença para casa para os mais velhos? É tudo discutível. Mais uma vez caímos na coisa da especialidade e de quem sabe. Eu acredito que quem estabeleceu este plano de vacinação sabe. O problema são as contingências que ele tem devido à forma como as vacinas nos vão chegar. Isso é que vai ser o grande desafio e nós temos de ter consciência. Eu só acho surpreendente haver surpresa por haver atrasos nas entregas das vacinas. Eu só acho surpreendente que alguém ainda tenha sido surpreendido. Pois, de facto, eu acredito que as pessoas, principalmente as pessoas que estão em casa, e existem isto através daquele filtro que é a comunicação social, porque nem tudo o que passa para cá é o que realmente acontece, ficam tão espantadas quanto essas pessoas que falam, porque eles não conhecem de facto a realidade, como conhece o Dr. Filipe, não é? É importante também transparecer essa realidade por quem trabalha na área, não é? Para que as pessoas lá em casa possam se sentir mais tranquilas e perceber que tudo de facto acontece no seu ritmo e no seu tempo. Sim, e aí eu acho que é também importante, já que estamos a falar do que é que as pessoas lá em casa têm mesmo que perceber. Isto também já foi dito muitas vezes, estou muito longe de estar a ser inovador neste comentário, mas assim, a vacina é apenas uma das formas que nós temos de lutar contra esta pandemia. A proteção que já está a ser tomada desde há bastante tempo com o distanciamento social, a utilização de máscaras, a desinfecção das mãos, é fundamental. E, sobretudo, eu acho que a consciência social de que é para ser feito e não para depois vermos aquelas coisas, as praias cheias, pronto, essas coisas. Porque nós sabemos que ali no princípio do ano houve assim uma certa euforia, não é? Sim. Não contem só com a vacina, contem também convosco. Quer dizer, nós temos que contar com aquilo que nós próprios somos e fazemos para garantir o sucesso nesta luta. Eu posso contar uma história de coelhinhos e raposas? Com certeza. Então, acho que vamos todos gostar. Eu vou tentar ser rápido, mas está à vontade. Mas é assim. Um vírus é um ser vivo que luta pela sua sobrevivência, ok? Então vamos pôr a história dos coelhinhos e raposas. Nós estivermos num local em que nós temos muitos coelhinhos, as raposas, os vírus, vão andar sempre de papo cheio. E se os coelhinhos insistirem em andar na rua, enquanto houver coelhinhos, as raposas vão continuar a comer os coelhinhos e vão continuar a reproduzir-se, que é aquilo que nós todos estamos cá para fazer. Nós alimentamos e reproduzimos, alimentamos e reproduzimos. E enquanto os coelhinhos não se convencerem que têm que pegar numa data de cenouras e aguardar nas tocas o tempo que for preciso para as desgraçadas das raposas não os caçarem e morrerem à fome, o vírus desaparecer, então nós estamos mal. É esta a história da pandemia.
Sim, é verdade. É verdade, é verdade. Há muitas pessoas que pensam que a vacina chega e aniquilamos o vírus, mas não é isso que acontece. Há uma forma de lutar contra. E há não a desafios, única. todos nós temos ouvido falar das mutações, não Exatamente. tínhamos por certo que as vacinas, apesar da tecnologia hoje nos permitir mudar com alguma celeridade, mas não tomemos por certo que a vacina que temos hoje, e as pessoas pensem só no que acontece com a gripe, que todos os anos temos uma vacina diferente, portanto não tomemos por certo que esta vacina vai ser a solução de todos os nossos males. Não necessariamente. Eu não sei se vai ou não, mas não tomo pelo menos isso por certo. Nós já de seguida vamos falar um bocadinho sobre o livro que traz consigo, mas eu queria lhe fazer só uma questão, e esta questão é de alguma forma pertinente. Enquanto a questão da distribuição, existem muitos países que têm acesso a mais de 60% das vacinas, mas há outros países, como por exemplo a África, que não têm acesso à vacina. Como é que isto pode acontecer num mundo que é o nosso, não é? Nós estamos no século XXI. De que forma é que as empresas de distribuição têm alguma culpa ou não nesta forma de distribuição da vacina não equitativa? Mais uma vez, nós voltamos ao princípio da nossa conversa e se os profissionais de saúde hoje eram mais maltratados ou não. E aquilo que me está a perguntar é exatamente igual com todas as outras coisas. A forma como os alimentos chegam, a forma como a educação chega, a forma como a saúde chega, não tem nada de diferença. Eu tenho que me sentir muito pouco satisfeito por viver num mundo em que a economia é sempre quem tem a primazia. Portanto, quem tem dinheiro, quem paga, é servido. E podemos depois, agora podemos daqui ir para muito lado. Mas isto é incontornável. Infelizmente, não há novidade nenhuma. Aquilo que me está a dizer é igual para a vacina, para a Covid, como para muitas outras coisas que estão à nossa volta. A África é o eterno prejudicado. A África, continuamos a ver imagens horrorosas de crianças com aqueles abdómenes enormes, que só quer dizer que não têm comida. Estão desproteinizados, portanto, não há novidade nenhuma em relação à vacina. O mundo, neste contexto, eu diria que limita-se a continuar a ser cruel. Eu não posso dizer muito mais do que isso. Acho que é ouvir metal, não é? Sim, é ouvir metal. Então fala-nos um pouco acerca do livro que traz consigo. Do que é que se trata? Qual é o tema? De que forma é que está envolvido? Está bem. Este livro é um livro que eu gosto muito, chama-se Primeira Linha, e o livro surgiu dentro da empresa onde eu trabalho, uma ideia que surgiu de dizer vamos desafiar uma série de pessoas a escreverem sobre o que eles sentem relativamente à Covid-19. E uma série de pessoas, a maior parte deles seriam profissionais de saúde, seriam a maior parte deles médicos, porque isto foi talvez para aí em junho, que já tínhamos alguns meses da primeira vaga, não é? E, portanto, nós já tínhamos muita exploração através dos mídias da Covid-19, aquilo era um massacrar todos os dias com a Covid-19, sinais, sintomas, mortos, tudo isso. E nós tivemos uma ideia que foi, vamos perguntar aos médicos como é que eles estão a sentir a Covid-19 do ponto de vista emocional. Não vamos pedir nenhum deles para escrever quais são os sinais e sintomas da doença, como é que ela se... Não é nada disso. Como é que eles estão a viver do ponto de vista emocional a doença? Como é que eles estão a viver no hospital, se o entenderem escrever a propósito do hospital, como é que eles estão a viver em casa, porque houve casos dramáticos. As pessoas não têm noção, mas este livro é belíssimo, porque tem páginas que são mesmo dolorosas, que pessoas que tiveram que estar fechadas e afastadas, estou a falar de médicos, dos seus familiares, porque trabalhavam em ambiente de Covid, e então, na altura, no início, não se sabia muito, não queriam ir para casa para não expor os seus familiares. Portanto, há histórias terríveis, os avós separados dos netos, enfim, se calhar iguais a outras que da pessoa do supermercado, do que for, mas aqui, concretamente, são histórias de 150 profissionais de saúde. E também temos aqui, pelo menos, temos também, tive o privilégio de convidar também alguns colegas meus de Espanha, de Inglaterra, para também darem uma visão desses países, e também temos aqui, por exemplo, o Carlos Porfírio, que é escritor, o Walter Ugumem, se calhar um nome mais conhecido, que também tem aqui uma página de Walter Ugumem. Eu, vaidosamente, devo dizer, também há uma página minha, tenho muito gosto de estar ao pé destes nomes todos. Está cá uma página do meu bastonário, está cá uma página do Filipe Frois, que é um homem que tem vindo imenso
imensas vezes à televisão. E o professor Júlio Machado Vaz, que também é um homem muito conhecido do meio televisivo, e muitos outros muito mais anónimos, mas que contribuem seguramente para que este livro seja uma preciosidade que eu quero ter na minha prateleira, porque eu creio que falar de histórias e de emoções da Covid-19 é preciso tê-las registadas neste momento, porque entretanto isto vai esquecer, foi aquele momento. E só para dizer uma frase que está num dos textos aqui, hoje é o primeiro dia do resto das nossas vidas. Uma frase muito batida, o Sérgio Godinho encantou-nos com ela, mas de facto era um pouco por aí, hoje era o primeiro dia do resto das nossas vidas. Verdade. E este livro é essa maravilha, portanto eu tenho um enorme gosto. Ele pode-se fazer um download sem qualquer custo. Parece-me que está aí já. Está aqui o livro. Por exemplo, aqui o Luís Miguel Abranches Monteiro é o presidente da Associação Portuguesa de Urologia, mas enfim, há muitos outros. O mais importante para mim é que as pessoas possam ter acesso ao link que permite um download. Isto é uma obra que é patrocinada pela empresa onde eu trabalho sem qualquer ideia de lucro, não é nada disso. Isto foi feito para as pessoas registarem as emoções. Pedimos a eles todos para escreverem uma página. Portanto, cada história é uma página. Fácil de ler, fácil de entender. Portanto, é bom que as pessoas possam ler isto. Eu acho que, para além das pessoas que estão em casa poderem ler isto, eu adorava que os responsáveis do nosso Serviço Nacional de Saúde também o lessem, porque isto tem histórias verídicas de gente que lutou na linha da frente e que continua a lutar na linha da frente e que tem um impacto enorme. É preciso que as pessoas percebam do que é que se trata, mesmo lá na linha da frente onde as pessoas estão a sofrer. Então significa que o livro está disponível para download gratuito, é isso? Exato. Uau. Há um link que eu já enviei e vocês depois podem nos disponibilizar como entenderem, isso já não sou eu, mas o link eu já o disponibilizei e quanto mais gente o puder ler e com ele voar dentro deste mundo que foi a Covid-19, os primeiros momentos da Covid-19 e as emoções dos profissionais de saúde que lá estiveram e que continuam a estar. Este livro já agora foi lançado oficialmente na Ordem dos Médicos no dia 27 de outubro, mais uma vez com a presença do meu bastonário. Sim. E lá é muito interessante porque tudo o que é relacionado com a medicina ou a ciência tem uma linguagem muito, muito objetiva, mas neste caso estamos a falar de uma comunicação emocional. Exato. Que é tão interessante, não é? Ainda esta semana estive numa reunião e falámos exatamente sobre isso, acerca de um projeto que estamos a desenvolver. A comunicação emocional é o que nos cria empatia, não é? Sim, não há aqui agentes patogénicos, nem patognomónicos, nem palavras assim estranhas para ninguém. São emoções de gente que é gente como toda a outra. Exatamente. São médicos, mas são gente. Têm família, têm casa, têm pai, têm mãe, têm filhos e vivem e sentem como qualquer outro. Portanto, são essas emoções que estão aqui e não as histórias da ciência. Sim, isso é muito interessante, porque nós quando olhamos para... Eu estou aqui a explorar mais um bocadinho o tema também, porque é mesmo muito interessante e penso que lá em casa vão acompanhar. E quando nós falamos de um médico, nós olhamos para um médico e há uma certa frieza ou até objetividade, pragmatismo, não é? E penso que isso também pode ser adquirido ao longo dos anos de carreira, porque lida com coisas que são muito sérias e que são difíceis de lidar, não é? Como a perda de pacientes ou outro tipo de coisas. E quando nós vemos um livro deste género, como uma comunicação emocional, que chega às pessoas de forma mais íntima, não é? Que mostra a realidade do lado de dentro, parece-me que há um objetivo com isso, não é? Nós sabemos todos isso, essa história do treino dos médicos, da frieza que têm de ter em muitas situações. Mas já agora deixe-me falar não de um livro, mas de um autor de livros e projetar, por exemplo, o nome Fernando Namora para que todos recordemos que os médicos têm sentimentos e muitos. Fernando Namora, eu creio que muitos recordarão deles, outros mais jovens talvez não, mas vale a pena voltar lá e voltar a ler Fernando Namora porque são retalhos da vida de um médico que estão lá expressos e que também são muito sentimento, muita emoção para as pessoas perceberem. Eu não quero dizer o quanto é difícil ser médico, porque eu acho que ser médico não é nem difícil nem fácil, mas o quanto é desafiador e o quanto joga com as emoções daqueles que o fazem. Portanto, acho que sim, isso é tudo verdade e eu estou apaixonado por esse livro também por essa razão. É um livro de emoções que eu gosto imenso de partilhar. Dr. Filipe, muito obrigada, foi um gosto conversar consigo, obrigadíssimo. Obrigado eu. Obrigada.